Apocalipse capítulo 2, 18 a 29, carta escrita e enviada à igreja em Tiatira, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstrio de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Carta enviada por Deus, escrita pelo apóstolo João, enviada a uma igreja, enviada a nós, enviada a pessoas como eu e como você, que estão sentadas dentro de um templo, que estão se reunindo para um encontro religioso, para buscarem a Deus, para aprenderem mais de Deus. E nessa carta tem algumas coisas boas que Deus fala a respeito daquelas pessoas, mas também existe algumas advertências, uns puxões de orelha que Deus dá ao anjo da igreja, que é o pastor, que é o líder, que é aquele que era responsável por aquela igreja, e também para a igreja, né? Aquela igreja, como a gente leu aqui, ela tinha várias qualidades. Eu comecei lendo e fala que, olha, eu conheço as tuas obras. Deus está falando, eu conheço as tuas obras, eu vejo as tuas obras. Então nós entendemos que é uma igreja que era atuante, a gente entende que era uma igreja que fazia, era uma igreja que estava trabalhando, era uma igreja que estava alcançando pessoas, era uma igreja que servia, era uma igreja que não estava parada no tempo, eles não estavam esperando alguma coisa acontecer, mas eles estavam trabalhando, estavam fazendo aquilo que Deus os havia chamado para fazer, realizando aquilo que Deus os havia chamado para eles fazerem. Diz: eu conheço o teu amor. E não existe coisa melhor do que um lugar que existe amor. Então, uma igreja que amava, uma igreja que se importava com as pessoas, uma igreja que olhava para o próximo, uma igreja que se importava com os problemas sociais, uma igreja que fazia o que nós fazemos, que vai às ruas, que faz viagens missionárias, que se importa com as pessoas. Uma igreja que Deus olha para aquela igreja e percebe: puxa, no meio de vocês existe amor. Uma igreja que tinha fé, conheço a tua fé. Uma igreja, se ele diz que conheço a tua fé, uma igreja que tem fé, é porque era uma igreja corajosa, uma igreja que não era parada, que dava passos, que avançava, mesmo algumas vezes em tempos de adversidade, dificuldade. Uma igreja que tinha fé, uma igreja que não ficava parada, uma igreja que ia para cima. Conheço o teu serviço, uma igreja pronta para servir, pronta para trabalhar em prol das pessoas, de vidas. Conheço a tua perseverança, uma igreja perseverante, uma igreja que não desistia nos dias difíceis, uma igreja forte, uma igreja resiliente, uma igreja
que ia para a guerra, que ia para a batalha. Olha o que diz: as últimas obras maiores do que as primeiras. Com tudo isso, uma igreja que avança, que cresce, que prospera, que está expandindo, uma igreja que ele olha e diz: olha, eu olho há 5, eu olho há 10 anos atrás, eu olho há 15, há 20 anos atrás, e eu vejo que vocês estão prosperando, eu vejo que vocês estão avançando, eu vejo que vocês estão progredindo. E a gente olha todas estas qualidades, Deus, através da vida do apóstolo João, falando isto para aquela igreja. Eu paro e penso: meu Deus, mas essa igreja é a igreja dos sonhos. Porque é uma igreja cheia de fé, uma igreja que avança, uma igreja que ama, uma igreja que se importa com o próximo, uma igreja que serve, uma igreja que trabalha. Gui, me conta onde é que fica essa igreja que eu quero conhecer, eu quero ir lá, eu quero fazer parte dessa igreja. A princípio parece uma igreja perfeita, a princípio parece uma igreja que não tem problema nenhum. Tudo está acontecendo de forma bonita, aos olhos naturais as coisas estão acontecendo, os trabalhos estão sendo feitos, vidas estão sendo ajudadas, pessoas estão chegando e tendo as suas vidas transformadas. Mas aí tem uma observação aqui: Deus para de fazer os elogios e Ele chama atenção para algo. Ele levanta aqui um problema, Ele diz: olha, mas existe um problema no meio de vocês. E esse problema está no versículo 20, que diz assim: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, essa mulher, Jezabel, ela está causando um problema nessa igreja aqui. Qual o problema que ela está causando nessa igreja? Duas coisas que falou aqui: ela está ensinando alguma coisa, e ela está seduzindo os servos a praticarem algumas coisas. O que? O texto diz: prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Maldita Jezabel, quem é essa mulher? Então está fácil de resolver esse problema aqui, estava fácil. Vamos pegar Jezabel e vamos matar Jezabel, vamos jogar Jezabel para fora, vamos enviar ela para algum lugar. Mas a verdade é que Jezabel não existia. Jezabel aqui nesse texto não era uma pessoa. Jezabel não estava ali no meio deles, não era uma mulher que estava ali causando estes problemas. O texto, quando fala de Jezabel aqui, está se referindo a Jezabel do Antigo Testamento, que já havia morrido há muitos anos atrás. Jezabel, esposa do rei Acabe. Jezabel, que foi uma rainha má e fez muitas coisas más, e casou-se com um homem que foi rei de Israel, reino do norte de Israel, Samaria. E a Bíblia diz que Acabe foi o pior rei que Israel teve e se casou com Jezabel. E o que a Bíblia está dizendo aqui não é que Jezabel em pessoa estava ali, mas a mesma potestade, os espíritos que incitavam Jezabel a agir da forma que ela agia, se comportar da forma que ela se comportava, o mesmo espírito que agia na vida de Jezabel estava agindo também naquela igreja, naquele tempo. Então, para que a gente possa entender um pouco do que está acontecendo aqui nessa igreja, no Novo Testamento, ali em Apocalipse, a gente precisa entender o que é, quem era essa Jezabel, sobre o que está falando, sobre qual é o perfil dessa mulher, o que ela fazia, para que a gente possa entender qual eram os problemas que Deus estava falando, que esta igreja estava enfrentando, e não apenas esta igreja, mas igreja até o dia de hoje, problemas que estão em nosso meio até os dias de hoje. Para nós entendermos um pouco melhor, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Coloquei quem era essa Jezabel que estava fazendo isso. Jezabel, ela foi filha de um homem que era sacerdote de Baal, um deus pagão chamado, e por causa disso ele era chamado de Et-Baal, que é filho de Baal,
ou parceiro de Baal, Etbaal, e ela era filha deste homem. Jezabel era filha de Etbaal, e a Bíblia conta também que ela era profetisa, sacerdotisa de Astarote, que também era um outro deus pagão naquela época. Porque naquela época, o lugar onde eles estavam, onde eles moravam, eles estavam inseridos, era muito comum, era normal, eles eram politeístas, eles não tinham um Deus, eles tinham muitos deuses, e era normal eles servirem a muitos deuses, e levantar muitos altares, e adorar a muitos deuses. Então eles faziam isso. E primeiro livro dos Reis, eu quero ler para vocês no capítulo 16, para a gente entender um pouquinho melhor, dos versículos 29 a 33, vai dizer assim: Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Veja só, em Israel, em Samaria, que era a capital de Israel, no reino do norte, porque já havia sido dividido o reino do norte e reino do sul, a nação de Israel. Então, o lugar onde era o lugar que deveria ser o povo de Deus, um lugar de altar de adoração ao único Deus de Israel, é levantado agora altares a Baal. Levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Eu quero ler também no segundo livro dos Reis, no capítulo 9, de 30 a 37, é tudo 30, né, gente? 30, atrapalha esse negócio. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí para baixo. Lançaram-na abaixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Calma, você vai entender. Tua primeira vez aqui não fica, está Jezreel, Jezabel, Acabe, passou por cima o cavalo, é sangue para um lado. Calma, no final das contas você vai entender o que eu estou querendo te falar. Então, só para a gente marcar algumas coisas aqui: Jezabel era uma princesa, se tornou rainha, porque ela era filha de um rei sidônio, mas ela se casa com o rei Acabe e se torna rainha. Eles adoravam Baal, Astarote, ou na Bíblia, em algumas outras nações também você vai ver que é usado o nome Azera, que é tanto usado para Astarote ou para Baal, tá? Se você for estudar como funcionava os cultos a estes deuses, na Bíblia mesmo fala, e eu vou ler alguns textos rapidamente para você falar: você está inventando isso da onde? Está na Bíblia. Vai falar o que acontecia nos rituais, nos cultos que eram prestados a estes deuses. Então, quando eles iam cultuar a Baal, quando eles iam cultuar a Astarote, a Azera, eles ofereciam sacrifícios, eles cultuavam estes deuses e ofereciam sacrifícios, faziam ali algumas coisas
para invocar, para agradar estes deuses. E o que é que eles faziam? Na Bíblia e também na história, estudiosos, você vai ler, você vai ver nos comentários bíblicos que era muito comum no meio dos rituais de Baal, orgias, sexo, prostituição, era algo muito comum. E você vai ver que em alguns textos bíblicos a gente pode ver isso também. Por exemplo, prostituição, em Números, no capítulo 25, de 1 a 3, olha o que diz: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Olha só, outra coisa que eles faziam também, quando eles iam sacrificar a estes deuses, eles se cortavam, eles se mutilavam. A gente vê isso aonde? Primeiro livro dos Reis, a gente tem um exemplo muito claro, quando o profeta Elias vai para aquele confronto no Monte Carmelo contra os profetas de Baal, e eles fazem ali uma luta, uma guerra dos profetas de Baal contra Deus, e o texto vai mostrar que Baal não estava derrubando fogo do céu, não estava fazendo nada ali, não estava queimando o altar. Eles começam a ficar desesperados, e o que eles começam a fazer? Começam a se cortar, começam a oferecer sacrifícios. Isso está em 1 Reis 18, 28, olha só: e eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Eles estavam clamando a Baal. Se você for aqui no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, você vai ver que eles estavam ali, os 450 profetas de Baal, clamando a Baal, e faziam algo de costume, como eles faziam sempre, retalhando os seus corpos e se cortando. Jeremias, no capítulo 19, no versículo 5, vai fazer menção de que eles ofereciam sacrifícios de pessoas. Eles sacrificavam pessoas, oferecendo para Baal e para outros deuses também. E não apenas pessoas, mas eles ofereciam crianças, e não apenas crianças, os seus próprios filhos. Eles ofereciam os seus próprios filhos, crianças, como sacrifício para estes deuses. Olha o que diz em Jeremias 15, 4 e 5, eu vou ler. Porquanto me deixaram, Deus falando, palavra de Deus, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses, que nunca conheceram, nem eles, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue de inocentes, edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo, em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem me passou pela mente. Você vai ver que, se você olhar para a vida de Acabe, se você olhar para a vida de Jezabel, você vai ver que o comportamento de Jezabel, as atitudes de Jezabel carregavam ódio, carregavam um espírito de confusão também, um espírito de medo. Se você olhar a história, se você ver as atitudes de Jezabel, você vai ver isso acontecendo. Ela primeiro já matando os profetas do Deus de Israel, ela já começa querendo armar uma confusão, matando profetas. Eles têm que se esconder, eles têm que fugir, porque ela manda matar todos os profetas. Quando Nabote, que é um homem que tem uma terra ali, decide não vender sua terra para Acabe, porque Acabe deseja comprar a terra dele, ele falou: eu gostei da tua terra, me dá a tua terra que eu te dou alguma outra terra em algum outro lugar, você escolhe, eu vou dar uma terra melhor que a tua. Mas Nabote diz: não, eu não quero doar minha terra, essa terra era do meu pai do meu pai, é de família, eu quero ficar com a minha terra. Quando Jezabel fica sabendo que Nabote, um homem justo, que tinha a sua terra por herança, não quis vender a sua terra para o seu marido Acabe, ela manda matar, cortar a cabeça de Nabote. Ela fala: corta a cabeça desse homem aí. E ela faz isso. Deus levanta o profeta Elias e manda falar para Acabe, para ela, diz: olha, no mesmo lugar aonde o sangue inocente deste homem foi derramado, será derramado o teu sangue também, e os cães vão lamber o teu sangue e vão comer o teu corpo.
Então a gente vê que não era uma mulher muito boa e muito bacana de se conviver. Em 1º livro dos Reis 19, de 2 a 4, diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Isso depois que Elias tem um confronto no Monte Carmelo com os profetas de Baal. Ele vence os profetas de Baal. Jezabel fica sabendo do que aconteceu, fica irada com aquilo, e aí ela manda entregar uma mensagem a Elias, e é isso aqui que eu estou lendo para vocês. Aí olha só o que acontece: temendo, pois, Elias levantou-se, e para salvar a sua vida se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Jezabel manda uma mensagem. Aqui um homem de Deus, um profeta de Deus, que acaba de guerrear e vencer 450 profetas de Baal. Uma mulher manda uma mensagem falando: eu vou te matar agora. Ele se esconde debaixo da árvore, sai correndo, fica com medo, deprimido. Os estudiosos, até psicólogos, olhando o comportamento de Elias, dizem que ele entrou em depressão, ele quis isolamento, a Bíblia diz que ele deixou o seu moço, ele não quis que ninguém fosse com ele, ele foi para um lugar sozinho, ele queria ficar sozinho, ele ficou com medo, ele sentiu pavor, ele desejou a morte, ele achou que era melhor morrer do que viver e ter que enfrentar aquela mulher. O que é que essa mulher carregava que causava medo, pavor nas pessoas? Era um espírito que agia através da vida dela. Jeú, a Bíblia diz que depois, quando Acabe ele morre, porque ele vai para uma guerra e um profeta de Deus havia dito para ele: você vai para a guerra, você vai morrer. Ele não acreditou, ele foi e morreu na guerra. Depois Jezabel foi para Jezreel morar lá num palácio de inverno que ela tinha, e passou algum tempo. Jeú estava reinando agora sobre Israel, e era um homem de Deus, e aí ele decide colocar a casa em ordem. Ele sabe de tudo que aconteceu na era Acabe, Jezabel, de toda a confusão. Ele sabe que alguma coisa precisa ser feita, ele sabe que o mal precisa ser tirado pela raiz. Então ele vai fazer algumas coisas. Se você ler no 1º livro dos Reis, no capítulo 10, vai falar sobre isso, algumas coisas que Jeú fez. Ele mata, primeiro, eu li para vocês, ele mata Jezabel. Ele vai lá em Jezreel se encontrar com Jezabel, ele chega lá. E quando ele chega lá, o que Jezabel faz? Ela se pinta, ela fica sabendo que ele está chegando e ela se pinta, ela se maqueia. Penso eu que, com o espírito que ela tinha, ela talvez tenha tentado seduzir ele. Sabendo que ele tinha chego lá para matar ela, falou: bom, eu vou ficar bem bonita, de repente eu consigo fazer com que esse homem não tire a minha vida. A Bíblia diz que ela se pinta e aparece na janela para ele, e eunucos, que eram servos que estavam do lado dela, estão ali, e Jeú olha para eles e fala: quem está comigo? Quem está do lado de Deus e quem está do lado dela? Aí os eunucos olham para ele e falam: então taca ela daí. E tacou ela da janela. Ela cai, e como havia falado antes, o corpo dela cai ali, o sangue se espalha, os cães lambem o sangue dela. Então Jeú, ele faz isso, ele mata Jezabel, ele mata os familiares de Acabe, ele vai atrás dos familiares de Acabe, de todos eles, e ele mata os familiares de Acabe. Ele destrói o templo de Baal, o templo que haviam levantado, que Acabe havia levantado, ele vai lá e destrói o templo. Ele mata os profetas de Baal, isso está no capítulo 10, eu não vou ler tudo com vocês, porque senão a gente não consegue terminar. Qual que é a estratégia que ele usa aqui? Então ele usa uma estratégia. Qual é a estratégia? Que nós precisamos matar o mal pela raiz. Ele entende que não tinha como ele resolver o problema abrindo concessões. Ele entende que não tinha como resolver o problema se ele deixasse alguns profetas vivos.
se o templo ficasse de pé, se alguns familiares de Acabe ficassem vivos, ele entende que o mal precisava ser arrancado pela raiz, senão ele não conseguiria resolver o problema. E o grande problema, justamente, o problema na verdade da igreja de Tiatira é que eles estavam abrindo concessões, e isso iria trazer destruição. Porque quando nós olhamos, eles faziam muitas coisas boas. O texto começa falando, Deus começa dizendo, muitas coisas boas vocês estão fazendo. Igreja de fé, igreja que serve, igreja que ama. Então qual é o problema? O problema é que tem uma coisa, e vocês estão dando abertura, vocês estão abrindo porta para essa coisa entrar. E essa coisa que talvez pareça insignificante, pareça não ser tão grande assim, ela vai entrar e vai trazer destruição na vida de vocês e para essa igreja. Agora, no próprio texto vai dizer a forma de resolver esse problema. Em 2 Reis 10, 28 a 30, diz assim: assim Jeú exterminou de Israel, falando de Jeú, que ele tinha feito tudo isso, destruído o templo e todas as coisas, exterminou a Israel a Baal, porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Pelo que disse o Senhor a Jeú: porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era no meu propósito, teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Então a gente vê aqui que depois de ter destruído tudo, limpado a casa, Deus diz o seguinte, então, e Jeú na verdade ainda se deu mal, porque ele ainda deixou alguma coisa entrar na vida dele, mas Deus ainda de forma misericordiosa e graciosa disse: ó, você até errou em alguma coisa, mas o seu trabalho foi tão bom, que eu vou abençoar a tua geração, eu vou abençoar até a 4ª geração, porque você fez o que você deveria ter feito, você arrancou o mal pela raiz, aquilo que a igreja estava, aquilo que o povo de Deus deixou entrar, você pegou e você arrancou, para que o povo fosse abençoado. Então a gente vê aqui, muitas coisas que eu li para vocês, como prostituição, como mentira, como ódio, como orgias, porque estes deuses, por exemplo, Baal era tido como o deus da fertilidade, deus da chuva, o deus do sexo, estava muito ligado ao sexo, orgias, práticas sexuais imorais. Então quando a gente fala que essa igreja estava vivendo isso, a gente está falando de todos estes problemas que estavam, na verdade, por baixo do tapete. E é aí onde está o grande problema. Porque a princípio estava tudo bem. Porque a princípio, quando Deus olha para a igreja, e se eu e você nós olhássemos para essa igreja, se a gente sentasse no banco da igreja, a gente diria: uau, essa igreja é maravilhosa, esse povo é maravilhoso, está tudo certo. Mas a Bíblia vai dizer no texto depois ali, em Apocalipse ainda, que Deus o que? Ele vê, Ele sonda a mente e os corações. Aquilo que a princípio não aparece, aquilo que nós não conseguimos ver, aquilo que as pessoas não veem, Deus está vendo. Então Deus identifica um problema que aquela igreja está vivendo. E queridos, isso aqui não é Antigo Testamento não, essa citação aqui em Apocalipse é Novo Testamento. E também, se você olhar no Novo Testamento, você vai ver que, por exemplo, João Batista, ele é como o Elias do Antigo Testamento. Se você olhar Herodes e a Herodias, foi como Acabe e como Jezabel. Então no Novo Testamento nós temos exemplos também desse mesmo agir, desse mesmo espírito que agia na vida das pessoas, desse mesmo espírito que incitava as pessoas a fazer este tipo de coisas. E aqui nós estamos falando da igreja, aqui a gente não está falando lá de fora, aqui a gente está falando dentro da igreja. E deixa eu dizer uma coisa,
Deus falou comigo nestes dias sobre essa palavra, porque eu tenho percebido que o diabo não tem impedido mais as pessoas de vir à igreja. As pessoas têm ido à igreja, as pessoas estão chegando à igreja, as pessoas elas vêm, elas sentam no banco da igreja. De alguma forma o diabo tem permitido, porque ele viu que ele perdeu o controle, ele não consegue mais controlar com que as pessoas vão até a igreja, então elas vão. Como ali em Tiatira, as pessoas estão numa comunidade como a nossa, eles estão numa igreja como a nossa aqui, eles estão fazendo a princípio um bom trabalho, servindo a Deus, servindo o próximo, por desencargo de consciência, né? Dando um dinheirinho ali, ofertando e indo na praça, porque, né, amar o próximo e fazendo tudo isso, mas por debaixo do tapete existiam algumas coisas que Deus estava querendo tratar com a vida deles, e Deus na verdade estava alertando e dizendo: se vocês não deixarem que eu trate isso na vida de vocês, vocês serão destruídos. E o problema aqui é muito sério, porque o problema aqui, o que o diabo tem feito é que ele não se importa em você ter, sabe o que? Uma religião, porque isso é uma religião. Ele não está preocupado se você vai ter uma religião. O que é religião? Religião é isso aqui, religião é uma capa, religião é um ritual, religião é você vir à igreja, religião é você fazer parte dos ministérios, religião é você fazer parte do serviço da igreja. Diferente de relacionamento, tudo que o diabo tem lutado contra é que você até esteja neste lugar, mas que você não se entregue por completo. Ele tem conseguido deixar as pessoas dentro da igreja presas. Ele tem conseguido de alguma forma permitir que as pessoas cheguem até a igreja, mas elas estão na igreja e mesmo assim estão presas, correntes as prendem. Quantas pessoas estão dentro, sentadas num banco de uma igreja e estão como Elias, debaixo de um zimbro, deprimidas? Quantas pessoas estão dentro de uma igreja e tem medo, e tem pavor, e tem síndrome de tudo quanto é tipo, e não querem ver pessoas e estão sentadas debaixo de um zimbro? Quantas pessoas estão dentro de uma igreja e vivem uma vida imoral? Quantas pessoas estão dentro da igreja e permite que esse espírito que agia através da vida de Jezabel haja também na sua vida, são levadas por este espírito? Quantas pessoas dentro da igreja? É por isso que a igreja, quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus nos evangelhos falando: vocês farão coisas maiores, vocês farão coisas melhores, vocês vão além, vocês vão fazer mais do que eu fiz. E quando nós não vemos isso acontecendo, a pergunta é: por que é que a igreja cresce, mas os milagres não crescem? Por que é que a igreja aumenta em números, mas por que é que não é tão eficaz assim? Por que é que as coisas não acontecem no mundo espiritual? Porque pessoas estão dentro da igreja, mas na verdade os corações estão longe. Nós temos uma religião, nós fazemos disso aqui uma muleta, um amuleto para as nossas vidas, porque a gente se sente melhor, porque realmente é bom ouvirmos uma palavra. A semana muitas vezes é pesada, no trabalho é pesado, em casa é pesado, os problemas da vida são pesados. A gente vem aqui, a gente ouve uma palavra que deixa os nossos corações em paz e a gente sai: ai Deus, obrigado, olha, saí mais leve hoje. Temos uma religião, temos uma muleta, e é contra isso que Deus estava lutando contra aquela igreja, dizendo: olha, por debaixo do tapete existem algumas coisas, e eu estou dando tempo, mas Deus disse: o tempo está acabando. O tempo está acabando. Olha o que diz em Apocalipse 2, 21 a 23. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstrio de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquela que sonda
mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. A gente lê às vezes a palavra de Deus achando que é gibi, achando que Deus está brincando de religião. Num tempo onde se prega a graça, o amor de Deus, e eu tenho propriedade e autoridade para falar sobre isso, porque eu sou pastor do Amor em Movimento. Quem me conhece sabe que tudo que nós fazemos com amor, jamais batendo em alguém, jamais julgando, jamais, pelo contrário, a gente ama abraçar as pessoas, ama abraçar o caído, ama cuidar de quem está quebrado, a gente ama isso. Mas a Bíblia aqui está dizendo o seguinte, Deus está dizendo o seguinte: eu dei tempo para que vocês se arrependessem. Você chegou aqui, meu amigo e minha amiga, quebrado, perdido, com a tua vida arrebentada, com muitas coisas debaixo do tapete, e Deus, em sua infinita graça e misericórdia, te dá tempo. Ele te dá tempo. Ele entende o processo na tua vida. Ele te dá tempo. E você vai caminhando, e Ele vai falando com você. Isso na tua vida, isso na tua casa, isso precisa ser mudado, isso precisa ser transformado. Mas o tempo uma hora cessa, uma hora acaba. E Ele diz: não quer se arrepender, não quer largar a prostituição. Eu vou colocar de cama, como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Olha o que diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Aqui nós estamos falando de juízo de Deus, mas nós não estamos falando do juízo de Deus no sentido de que Deus vai te matar e arrancar a tua vida, até porque nós sabemos que pela graça de Deus, Jesus pagou esse preço por nós, porque senão nós estávamos perdidos, a gente teria que morrer mesmo para pagar os nossos pecados. Mas juízo aqui está dizendo, sabe em qual sentido? A lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu colho. O que Deus está dizendo aqui para aquela igreja é: não vou matar vocês, mas vocês precisam entender uma coisa: aquilo que vocês estão plantando, certamente vocês irão colher. Certamente vocês irão colher. Então aqui vai falar duas coisas: tribulação, tempo difícil, choro, adversidade, dificuldade. E muitas vezes pessoas estão dentro da igreja e vivendo tudo isso, e não tem nada a ver com Deus, tem a ver com você, tem a ver com o que está debaixo do tapete, tem a ver com as suas escolhas, tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com a sua quarta-feira quando você não está no Amor em Movimento, tem a ver com a sua quinta-feira lá na tua faculdade, tem a ver com a tua sexta-feira depois que você sai de tudo e você vai para algum lugar que eu nem sei onde você vai, tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com estas coisas. Então você vive a tribulação e você vem à igreja, você faz parte do serviço, você tem essa religião, você canta, eu até louvo, Gui, eu levanto, você tem cara de crente, você fala como crente, você anda até com a Bíblia debaixo do braço. Ele está dizendo: vocês vão colher aquilo que vocês estão plantando. E Deus, me perdoem, me desculpem, se é a tua primeira vez aqui, volta mais uma vez. Eu quero te dar um beijo, um abraço. Eu quero te dar uma palavra que vai te levantar e vai te animar. Eu amo pregar as promessas de Deus. Quem vem aqui sabe, eu sou o cara que em tudo que eu olho na Bíblia eu vejo promessa de Deus. Eu vejo Deus falando: eu vou te abençoar, vou te levantar, eu vou fazer você feliz. E eu fico doido com isso que eu falo: obrigado, Jesus. Me desculpa por isso, mas Deus me mandou nessa noite para te dizer uma coisa. O mesmo Espírito que agiu na vida de Jezabel continua agindo nos dias de hoje. E não apenas nos dias de hoje, lá fora, nos dias de hoje, dentro da igreja. O mesmo Espírito está agindo
dentro da igreja, na vida das pessoas dentro da igreja. Essa Jezabel aqui não estava lá no meio daquela igreja. Era o espírito que fazia com que Jezabel tivesse aquelas atitudes. A mesma ação espiritual era a ação que estava tendo ali naquela igreja. O ódio, a prostituição, o medo, a depressão, e tudo isso está dentro da igreja. Porque não podemos nem brigar com quem está fora. Quem está fora, está fora. Quem está fora nem sabe. Vai falar com uma pessoa, para ela está tudo certo, não é nem tão errado assim. Estou falando aqui, comigo e com você. Uma potestade, espíritos malignos que tentam te influenciar, te incitar, para que você mesmo estando aqui dentro, continue preso e presa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa palavra nessa noite, ela foi trazida porque Deus quer quebrar algumas correntes nessa noite, nesse lugar. Porque Deus quer libertar algumas vidas nessa noite, neste lugar. Deus não quer mais uma religião. Deus não quer que você seja um número aqui. Deus não quer que você venha semana após semana e ouça e faça parte desse culto, desse ritual. Sabe por quê? Porque como ele disse àquela igreja, olha, o tempo está acabando, você vai começar a colher, querido, querida, algumas coisas na sua vida que você tem plantado. E Deus está te dando um aviso nessa noite. Deus me mandou nessa noite aqui para te dar um aviso, um alerta. Olha, chega. Chegou o tempo onde você precisa tomar uma decisão, colocar diante de Deus e dizer, Deus, chega. Eu não posso estar aqui dentro, eu não posso estar na tua presença e viver desse jeito. Chega. Você precisa dizer não à depressão, você precisa dizer não ao medo, você precisa dizer não à prostituição, você precisa dizer não ao ódio, esse espírito maligno que todos os dias tem tentado te empurrar para fazer você pecar, para tentar fazer você entrar em encrenca na tua vida. Você precisa tomar uma decisão nessa noite e dizer não. Aí dos versículos 26 a 29, só para finalizarmos, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Olha só, presta atenção, ele podia ter dito, ouça o que o Espírito diz à igreja, mas ele diz, às igrejas. Ouça o que o Espírito diz à Bíblica da Paz. Então ele vai dizer aqui, ele vai entregar uma chave aqui, olha o que ele diz, se eu guardar as obras, se eu guardar a palavra, se eu guardar o que eu tenho aprendido aqui, o que vai acontecer? Eu vou receber, sabe o que? Autoridade. Eu vou ter autoridade para dizer não para o diabo, autoridade para passar por cima dessas coisas, autoridade para que quando esse espírito maligno vier tentar me convencer, eu tenho autoridade. Se eu guardar estas obras, se eu guardar a palavra, se eu me guardar, se eu guardar meu coração em Deus, Deus vai me dar autoridade. Deixa eu dizer uma coisa, existe uma autoridade que Deus coloca sobre a minha, sobre a tua vida. Quando nós andamos com Deus, nós temos autoridade. A Bíblia diz que nós pisamos serpentes e escorpiões e mal algum eles fazem a nós. Nós temos a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, nós temos a autoridade dele. Você sabia disso? Fala estrela da manhã, que significa que vamos participar da glória de Jesus. Jesus está dando autoridade ao vencedor. Jesus nos torna filhos, com isso que ele está falando, de Deus, e co-herdeiros com Jesus. Então aqui o texto termina dizendo o seguinte: olha, se vocês guardarem o coração de vocês, vocês vão ter autoridade, vocês vão vencer. Vocês não serão vencidos, mas tem um segredo: vocês precisam guardar algumas coisas. Vocês precisam arrancar o mal pela raiz.
Deixa eu dar um conselho para você nessa noite, para eu terminar, um conselho. Arranque o mal pela raiz. Seja radical em algumas coisas na sua vida. Porque você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de destruir vidas. Você está brincando de ser crente, mas o diabo não está brincando em destruir a tua vida. Ele não está brincando com você. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E ele quer acabar com a tua vida. Você está pensando que não, você está pensando que é tudo uma brincadeira. Presta atenção, arranque o mal pela raiz. Não permita que o diabo entre na tua vida, na tua casa, na tua família. Não abra concessões. Não abra concessões. Porque o tempo está chegando no fim. Você vai colher aquilo que você tem plantado. Eu quero orar com você nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Fecha os teus olhos. Eu quero que você, se nessa noite você precisa, assim, Gui, eu preciso ir no altar nessa noite. Deixa eu dizer uma coisa, eu creio, eu orei para pregar essa mensagem. Deus falou comigo para eu pregar essa mensagem. Sabe por quê? Porque Deus falou comigo que nessa noite cadeias iriam ser quebradas. Porque nessa noite Deus falou que olhos iriam ser abertos de pessoas que estão permitindo que estes espíritos levem estas pessoas a terem algumas atitudes. E nessa noite elas iam ouvir essa palavra e tomar decisão na vida delas. Escamas dos olhos iriam cair. Depressão, medo, prostituição, ódio, confusão, nós repreendamos nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você precisa colocar no altar alguma coisa, sai do seu lugar e vem para cá. Sai do seu lugar e vem para cá. Correntes estão sendo quebradas nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta a tua mão, você que está aí atrás, tem as tuas mãos para cá. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Deus, eu creio que é uma noite sobrenatural do Senhor na vida de cada pessoa que está aqui à frente, cada homem, cada mulher, cada moço, cada moça, cada adolescente que está aqui, cada jovem, cada velho. Deus, eu sei que espíritos malignos têm tentado prender a vida destas pessoas. Talvez na depressão, talvez o medo, a prostituição, talvez no sexo, talvez em relacionamentos imorais. Mas nessa noite, chega. Nessa noite, basta. Nessa noite, cadeias estão sendo quebradas no nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, pessoas estão sendo libertas em nome do Senhor Jesus Cristo. 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 Aquilo que te prendia não te prende mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que te amarrava não te amarra mais. Aquilo que estava debaixo do tapete nesta noite está sendo colocado para fora. E Deus vai honrar a tua vida. Deus vai honrar a tua vida. Deus vai abençoar a tua vida. O diabo não vai mais poder te acusar. O diabo não vai mais poder acusar você e dizer: olha o que você faz, olha o que você fez. Mas Deus vai te sustentar. Deus vai te ajudar nesse processo. E você vai ver tudo aquilo que Ele tem preparado na sua vida. Espírito, demônios, espíritos malignos, nós te repreendemos nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Solta cada vida neste lugar. Solta em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre. Todas as cadeias, todas as correntes caiam por terra nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam libertos, sejam libertas nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. O poder que prendia a tua vida, que amarrava a tua vida, não amarra mais. Pelo sangue de Jesus que lava a tua vida, que cobre a tua vida nessa noite. Nessa noite você sai deste lugar livre, liberto, liberta, para
para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você recebe, levanta as tuas mãos e declare com força, diga eu sou livre, diga eu sou livre, diga eu sou livre, diga com convicção no seu coração, diga eu sou livre para viver para Deus, eu sou livre, eu sou livre. As cadeias estão caindo por terra nesta noite, em nome de Jesus. Toda depressão, toda opressão, todo medo, todo espírito de prostituição sai deste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda e celebre, aplauda e celebre, em nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Você recebeu? Você está livre em nome de Jesus. Não permita, não permita, não permita, não permita, não permita que o diabo brinque com você. A gente está aqui para isso. Isso é igreja. Te abraçar um outro, te ajudar na dificuldade. Tá difícil aqui, vem cá, vamos. Puxa tua mão para cima. Não fique sozinho. Não deixe que o diabo te afaste das pessoas. É isso que ele quer fazer, porque ele quer te derrubar. Conte conosco. Estamos aqui para isso. Somos uma família, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aplauda ao Senhor Jesus.